Já parou para pensar o que realmente acontece debaixo d'água enquanto navegamos tranquilamente de barco? Acha que é tudo lento e tranquilo lá embaixo? Nada disso. Bem debaixo de nós, verdadeiros corredores subaquáticos podem estar passando em velocidades que fariam inveja a um carro esportivo. Hoje, vamos mergulhar no mundo das velocidades incríveis e apresentar os 15 habitantes mais rápidos do oceano. Prepare-se para se surpreender, pois algumas dessas criaturas são mais rápidas do que você pode imaginar. Mas antes de começarmos nosso ranking de velocidade, vamos entender como é que peixes e mamíferos conseguem atingir essas velocidades na água. Afinal, a água é 800 vezes mais densa que o ar. O segredo está na hidrodinâmica, a forma corporal hidrodinâmica perfeita, quase como um torpedo, músculos caudais poderosos e revestimentos mucosos especiais que minimizam o atrito. Tudo isso é o resultado de milhões de anos de evolução. Vamos falar sobre a velocidade máxima que esses animais conseguem atingir em curtas distâncias, seja para caçar ou para fugir de predadores. Então, vamos mergulhar no mundo das velocidades incríveis. Abrindo o nosso ranking, na 15ª posição, encontramos uma criatura com um nome bastante intrigante: a baleia piloto de barbatana curta. Talvez a conheçam por outro nome, como golfinho preto. E embora o seu nome em inglês inclua a palavra whale, baleia, ela é, na verdade, um dos maiores membros da família dos golfinhos. Esses animais são realmente impressionantes. Possuem um corpo escuro, quase preto, e uma cabeça arredondada e muito característica. Podem atingir até 7 metros de comprimento. Mas claro, o que nos interessa aqui é a velocidade. A baleia piloto de barbatana curta é capaz de acelerar até 45 km por hora. Isso pode não parecer tão impressionante, até que compreendamos a razão para tal rapidez. As baleias pilotos são mestres na caça em águas profundas. Elas mergulham centenas de metros na escuridão total, onde rastreiam a sua presa favorita, os ágeis e velozes lulas. Para conseguir apanhar uma criatura tão esquiva e rápida, é preciso um arranque súbito e um impulso poderoso. É precisamente nestes momentos que a baleia piloto exibe todo o seu potencial de velocidade. Portanto, apesar do seu modesto 15º lugar, este é um caçador forte, social e espantosamente rápido para o seu tamanho. Na 14ª posição do nosso ranking de velocidade, surge um verdadeiro atleta prateado, o tarpão. Este peixe é frequentemente chamado de rei prateado, devido às suas escamas enormes e brilhantes, que cintilam ao sol como uma armadura. Visualmente, ele pode lembrá-lo de um arenque gigante, mas não se deixe enganar pela sua aparência. O tarpão é pura força muscular. A sua principal característica são os seus incríveis saltos acrobáticos para fora da água, que ele realiza quando sente perigo ou tenta escapar do anzol. Imagine um peixe com quase 100 quilos saltando da água por vários metros. Para realizar tal façanha, é preciso uma velocidade inicial colossal. É exatamente nesses momentos que o tarpão demonstra as suas qualidades de velocista, atingindo velocidades de até 50 km por hora. Isso o torna um dos troféus mais cobiçados pelos pescadores desportivos e um verdadeiro guerreiro que lutará até ao fim. A sua velocidade não é tanto uma ferramenta de caça, mas sim um poderoso meio de defesa e fuga. E 50 km por hora para um peixe deste porte é realmente um resultado impressionante. Subindo para a 13ª posição, deparamo-nos com um predador de reputação verdadeiramente temível. Apresentamos a grande barracuda. O seu corpo é a pura hidrodinâmica. Longo, esguio, parecendo um torpedo prateado e vivo, foi desenhado pela natureza com um único propósito: o ataque fulminante. Uma boca gigantesca, repleta de dentes afiados como punhais, não deixa à vítima qualquer hipótese, e a sua velocidade é igualmente impressionante. A barracuda é capaz de arrancadas curtas, mas incrivelmente potentes, atingindo até 58 km por hora.
Ela não persegue a presa por muito tempo. A sua tática é a emboscada. Pode permanecer imóvel por horas na coluna d'água, camuflada no ambiente, e então, num piscar de olhos, disparar. Este arranque explosivo é o seu grande trunfo, permitindo-lhe alcançar praticamente qualquer peixe que nade descuidadamente por perto. O seu ataque é tão fulminante que a presa, muitas vezes, nem sequer tem tempo de perceber o que aconteceu. É um verdadeiro velocista submarino, que aposta na surpresa e na força bruta. No 12º lugar do nosso ranking, apresentamos um peixe cujo nome talvez você nunca tenha ouvido antes. O bonefish. Ele não possui a aparência intimidante de uma barracuda, nem o porte imponente de uma baleia-piloto. Pelo contrário, é um peixe elegante, prateado, que tranquilamente busca seu alimento nos baixios. Mas não se deixe enganar pela sua aparência calma. Diante de uma ameaça, este peixe se transforma em um verdadeiro míssil subaquático. Sua principal defesa é uma velocidade de fuga fenomenal. Assim que o bonefish sente perigo, ele dispara em um arranco explosivo, atingindo velocidades de até 64 km por hora. Para os pescadores, é um verdadeiro desafio. A linha da carretilha se desenrola a uma velocidade incrível, produzindo um zumbido característico. O bonefish não é um predador, mas um mestre da evasão. Sua velocidade não é uma arma de ataque, mas uma ferramenta ideal para a sobrevivência, aprimorada por milhões de anos de evolução. É o verdadeiro fantasma dos baixios. Em 11º lugar, encontramos alguns dos habitantes mais reconhecíveis e amados do oceano. Claro, estamos a falar dos golfinhos comuns. Esses mamíferos inteligentes, sociais e incrivelmente graciosos parecem ter sido criados para a velocidade e a brincadeira. Seu corpo liso e hidrodinâmico permite-lhes deslizar pela água com resistência mínima. Ao observar um grupo de golfinhos a acompanhar facilmente um barco em alta velocidade, brincando nas suas ondas de proa, podemos testemunhar em primeira mão a sua incrível capacidade de velocidade. Nesses momentos, eles atingem facilmente 65 km por hora. Essa velocidade não é apenas para diversão. Ela os ajuda a caçar peixes em cardumes de forma eficiente, a mover-se rapidamente entre áreas de alimentação e, claro, a escapar de predadores maiores, como os tubarões. Os golfinhos são a combinação perfeita de inteligência, organização social e perfeição física, o que os torna uma das criaturas mais bem-sucedidas e rápidas do oceano. Chegando ao nosso top 10, no 10º lugar, somos recebidos pela verdadeira soberana dos oceanos, a orca. Embora popularmente conhecida como baleia assassina, ela pertence, na verdade, à família dos golfinhos, sendo o seu maior exemplar. No topo da cadeia alimentar, é um predador inteligente e social, cujas estratégias de caça impressionam pela complexidade. E claro, para um caçador tão eficaz, a velocidade é fundamental. Apesar de suas dimensões impressionantes, chegando a 9 metros de comprimento e pesando várias toneladas, a orca consegue atingir velocidades de até 68 km por hora. Essa arrancada poderosa permite-lhe perseguir e atacar presas incrivelmente rápidas, como atuns, golfinhos ou leões marinhos. Sua inconfundível coloração preta e branca, aliada à poderosa barbatana dorsal que fende a superfície da água, tornou-se um símbolo de força e velocidade. A orca demonstra, assim, que o tamanho colossal não é um obstáculo para uma agilidade impressionante e uma velocidade avassaladora. Em 9º lugar na nossa lista, encontramos um parente do atum, conhecido pela sua energia e velocidade, o bonito do Pacífico. Este peixe possui um corpo ideal em forma de torpedo, literalmente projetado para se mover rapidamente na água. O bonito é um nadador incansável, sempre em movimento. Os seus músculos potentes e a sua cauda rígida em forma de crescente permitem-lhe realizar arranques velozes enquanto caça peixes pequenos e lulas. No auge das suas capacidades,
O bonito fende a água a uma velocidade de cerca de 70 quilômetros por hora. É um peixe de cardume, e quando um cardume de bonitos irrompe num banco de sardinhas, a água parece literalmente ferver com os seus ataques relâmpago. São verdadeiros aglomerados de energia, combinando resistência com uma velocidade explosiva, o que os torna um dos predadores mais eficazes do oceano aberto. Em oitavo lugar, encontramos um dos mais conhecidos e valiosos peixes comerciais do mundo, o atum amarelo. É facilmente reconhecível pelas suas características barbatanas dorsal e anal, longas e de um amarelo vivo. Mas a sua principal distinção é o corpo, que podemos chamar de ápice da evolução hidrodinâmica. É perfeitamente liso, musculoso e lembra um torpedo vivo. Até as suas barbatanas peitorais podem ser recolhidas em ranhuras especiais no corpo para diminuir a resistência da água em alta velocidade. E a sua velocidade é realmente impressionante. Durante a caça ou quando se evade do perigo, o atum amarelo é capaz de atingir velocidades de até 75 km por hora. Isso permite-lhe caçar com sucesso presas rápidas, como peixes voadores e lulas, no oceano aberto. Não é apenas um peixe, mas uma verdadeira máquina biológica, projetada para a velocidade. No sétimo lugar do nosso ranking, encontramos um predador cujo nome se tornou sinônimo de velocidade e perigo. Apresentamos o tubarão-macô. Entre todos os tubarões, o macô é o que detém o título de mais rápido do mundo. Ele possui o corpo perfeito de um velocista, liso, fusiforme, com um focinho pontiagudo e uma cauda potentíssima em forma de crescente, que atua como um motor de alta eficiência. Além disso, o tubarão-macô é um dos poucos peixes endotérmicos, o que permite que seus músculos trabalhem com o máximo desempenho. Todo esse conjunto de características lhe confere a capacidade de acelerar até incríveis 78 km por hora. Essa velocidade permite-lhe caçar as presas mais rápidas, incluindo atuns e até mesmo o peixe-espada. O macô também é conhecido por seus impressionantes saltos para fora da água, por vezes atingindo alturas de até 6 metros. Não é apenas um predador, é um verdadeiro caça a jato das profundezas do oceano. Em sexto lugar, temos uma criatura que dominou dois elementos de uma vez só: a água e o ar. É o incrível peixe voador. Ele não se destaca pelo tamanho impressionante ou por dentes afiados de predador. Seu trunfo principal é a habilidade única de escapar de predadores, saltando da água e planando sobre a superfície. Mas para realizar essa fuga espetacular, ele precisa de uma velocidade inicial impressionante. Debaixo d'água, movendo a cauda até 70 vezes por segundo, o peixe voador acelera a até 80 km por hora. Ao atingir esse impulso, ele emerge da água e estende suas grandes nadadeiras peitorais, que se assemelham a asas. Graças a isso, ele consegue planar no ar por até 200, e às vezes até 400 metros. É um exemplo fantástico de como a evolução encontrou uma solução engenhosa para a sobrevivência, transformando um pequeno peixe num verdadeiro planador submarino. Abrindo o nosso top 5, temos o verdadeiro rei da sua espécie, o atum azul. É um verdadeiro gigante do mundo marinho, capaz de atingir 3 metros de comprimento e pesar mais de 600 quilos. Mas não se deixe enganar pelas suas impressionantes dimensões. Este é um dos peixes mais fortes, resistentes e rápidos do planeta. À semelhança do tubarão-macô, o atum azul é um animal de sangue quente, o que garante que os seus músculos potentes estejam sempre em plena prontidão. O seu corpo é um exemplo de perfeição hidrodinâmica. Ao perseguir a sua presa, este titã é capaz de dar arrancadas que chegam aos 82 km por hora. Essa velocidade permite-lhe caçar os peixes mais ágeis e percorrer enormes distâncias durante as suas migrações por oceanos inteiros. O atum azul é a personificação viva da força e da velocidade, um verdadeiro supercarro do mundo subaquático. Na quarta posição do nosso ranking, temos um peixe com um nome agressivo
e uma velocidade igualmente impressionante. Estamos falando do wahoo. Seu corpo longo e musculoso, que lembra uma serpente ou uma flecha, é perfeitamente adaptado para ataques velozes e fulminantes. O wahoo é um predador solitário que patrulha as águas abertas em busca de alimento. Suas mandíbulas são repletas de dentes afiados como navalhas, capazes de cortar outros peixes ao meio com facilidade. Mas a sua maior arma é a velocidade explosiva. Quando o wahoo avista seu alvo, ele dispara, atingindo velocidades de até 85 km por hora. É um dos peixes mais rápidos do oceano, e seu ataque é tão instantâneo que muitos pescadores mal percebem o que aconteceu antes de verem suas iscas serem cortadas. O wahoo é um verdadeiro piloto submarino, cuja rapidez e força inspiram respeito e temor. Conquistamos o pódio. A medalha de bronze do nosso campeonato de velocidade vai para um dos troféus mais cobiçados da pesca esportiva, o marlim azul do Atlântico. É uma criatura majestosa, símbolo da força e da beleza do oceano. A sua característica mais distintiva é o bico longo e em forma de lança, que utiliza para atordoar e ferir as suas presas. Mas o que nos interessa é a sua velocidade. O marlim azul é um nadador incrivelmente forte e veloz. O seu corpo musculoso, perfeitamente hidrodinâmico, e a sua enorme cauda permitem-lhe fender a água com uma facilidade impressionante. Em plena caça, ou ao tentar escapar do anzol, este gigante consegue atingir velocidades de até 90 km por hora. Ver um marlim saltar da água, com o seu dorso azul a brilhar ao sol, é um espetáculo inesquecível, uma verdadeira demonstração da sua incrível força e velocidade. A prata do nosso ranking vai para um parente próximo do marlim azul, um peixe que o supera em velocidade. Apresentamos o marlim preto. Este é um verdadeiro titã entre os peixes ósseos, que pode pesar mais de 700 quilos. Assim como o seu parente, ele possui um rosto longo e afiado. Mas é o marlim preto, que é considerado uma das criaturas mais rápidas do planeta. Seu corpo foi aperfeiçoado pela evolução para atingir velocidades máximas. Cientistas e pescadores registraram casos em que este peixe arrancava a linha do carretel a uma velocidade equivalente a 120 km por hora. No entanto, quando falamos da velocidade de nado confirmada, ela ultrapassa com folga os 100 km por hora. É um número simplesmente impressionante. Imagine uma criatura do tamanho de um pequeno carro que rasga a superfície da água à velocidade de um veículo em uma estrada. O marlim preto é um candidato inegável ao título de campeão, mas mesmo assim, existe alguém ainda mais rápido. Chegamos ao topo. Primeiro lugar, medalha de ouro. O título de campeão absoluto de velocidade nos oceanos pertence a um peixe com um nome incrivelmente belo e sugestivo, o peixe-vela. À primeira vista, ele lembra um marlim, mas sua principal característica distintiva é a enorme barbatana dorsal que se estende por quase todo o comprimento de suas costas e, quando erguida, lembra a vela de um navio. Este peixe não é tão grande quanto o marlim preto, mas seu corpo é um verdadeiro paradigma de velocidade e agilidade. O recorde de velocidade do peixe-vela, cientificamente comprovado e documentado, é simplesmente estonteante, 112 km por hora. É mais rápido do que a velocidade permitida em muitas autoestradas do mundo. Ele não usa sua vela para ganhar velocidade, como se poderia imaginar. Pelo contrário, ela serve para fazer curvas abruptas e para encurralar cardumes de peixes, agrupando-os de forma densa. O peixe-vela é um predador perfeito, cuja velocidade é lendária. Mas afinal, como o peixe-vela consegue ser tão rápido? O segredo reside numa combinação única de diversos fatores. Primeiro, o seu corpo hidrodinâmico e perfeito, em forma de torpedo, que minimiza a resistência da água. Segundo, a sua musculatura incrivelmente potente e uma cauda rígida, em forma de foice, que funciona como a hélice de uma turbina. Mas há ainda outro segredo. O corpo do peixe-vela é coberto por um muco especial
que reduz ainda mais o atrito, e a sua famosa barbatana dorsal, que ele pode recolher numa ranhura especial nas costas, serve como leme e estabilizador a velocidades extremas, permitindo manobras relâmpago. Ele pode erguê-la para assustar a presa ou para parecer maior diante de um predador. Não é apenas o peixe mais rápido, é uma verdadeira obra-prima da engenharia natural. Vamos parar um segundo para pensar neste número: 112 km por hora. Isso significa que, a cada segundo, o peixe-vela percorre mais de 31 metros. Para se ter uma ideia, ele cruzaria uma piscina olímpica de 50 metros em menos de 2 segundos. É uma velocidade que parece quase impossível para um ser vivo se deslocando em um ambiente aquático tão denso. Este fato muda completamente a nossa percepção sobre os limites do possível no reino animal. Estamos acostumados a admirar a velocidade do guepardo em terra, mas o peixe-vela nos mostra que o oceano guarda seus próprios campeões, não menos impressionantes. Suas habilidades são simplesmente de tirar o fôlego. É uma máquina de caça perfeita, aperfeiçoada por milhões de anos de evolução. Curiosamente, o peixe-vela, assim como alguns outros peixes velozes, tem a capacidade de mudar de cor. Normalmente, apresenta uma coloração azul acinzentada, que o ajuda a camuflar-se na coluna de água. No entanto, durante a caça, o seu corpo pode irromper em vibrantes listras e manchas iridescentes. Cientistas acreditam que não se trata apenas de uma reação à excitação, mas sim de um complexo sistema de comunicação. Através desses sinais cromáticos, os peixes-vela que caçam em grupo coordenam as suas ações. Podem comunicar uns aos outros as suas intenções, indicar uma presa específica e agir como um mecanismo único e bem coordenado. Isso torna a sua caça incrivelmente eficaz. E o espetáculo em si transforma-se num verdadeiro show de luzes subaquático. É importante compreender que, para a maioria das criaturas da nossa lista, seja o atum, o peixe voador ou o bonefish, a velocidade extraordinária não é crucial apenas para a caça, e muitas vezes nem sequer é o seu principal objetivo. No implacável mundo oceânico, a velocidade é a chave primordial para a sobrevivência. Para o peixe voador, é a única forma de escapar do atum. Para o próprio atum, é o meio de fugir de predadores mais velozes, como o tubarão-macô ou a orca. Cada organismo vivo no oceano faz parte de uma vasta cadeia alimentar, e a corrida pela velocidade não cessa um instante sequer. A evolução aprimora constantemente tanto as capacidades ofensivas dos predadores, quanto os mecanismos de defesa das suas presas, criando este surpreendente equilíbrio de forças. Para concluir essa nossa jornada veloz, uma verdade se impõe. O mundo subaquático é uma arena de constante corrida armamentista. Aqui, não há tempo para trégua. Cada ser vivo, da gigantesca orca ao minúsculo peixe voador, é o produto de milhões de anos de uma implacável batalha evolutiva pela sobrevivência. Seus corpos, seus instintos, suas velocidades incríveis, tudo isso são ferramentas lapidadas à perfeição nesta eterna caçada. E ao observar essas criaturas fascinantes, só nos resta admirar a genialidade da natureza, que concebeu atletas tão perfeitos e fulminantes. Mas o que mais impressiona nesta história é o seguinte: imagine um peixe-vela. Ele atinge velocidades de até 112 km por hora. Isso não é apenas um número. Significa que ele percorre mais de 30 metros em apenas um segundo. Ele conseguiria atravessar a extensão de uma piscina olímpica em menos de 2 segundos. E tudo isso num ambiente aquático denso. Este facto muda completamente a nossa percepção sobre as capacidades dos seres vivos. Estamos habituados a admirar os guepardos em terra, mas o oceano esconde sprinters que em nada ficam atrás, e, em alguns aspectos, até superam os recordistas terrestres. A corrida pela sobrevivência debaixo d'água criou máquinas vivas verdadeiramente perfeitas, cujas habilidades continuam a surpreender os cientistas. Portanto, vimos que o oceano está repleto de criaturas incríveis,
cujas velocidades quebram todos os estereótipos, desde os poderosos atuns até aos elegantes marlins, e claro, o incomparável peixe-vela. Cada um deles é o auge da evolução no seu nicho. Obrigado por mergulharem conosco neste mundo fascinante. Se gostaram desta viagem de alta velocidade, por favor, deixem o vosso like e subscrevam o canal para não perderem novas histórias emocionantes. E agora, uma pergunta para vocês. Qual criatura marinha vocês consideravam a mais rápida antes de verem este vídeo? As vossas expectativas coincidiram com a realidade? Contem-nos nos comentários. Gostaríamos muito de saber.